Oi, gente, tudo bem? Espero que sim. Hoje eu quero trazer um vídeo diferenciado. Na verdade, nem tanto. Hoje eu quero trazer uma palavra do Senhor, da parte do Senhor. Mas hoje eu quero estar lendo a Bíblia junto com vocês e estar explanando um pouquinho, trazendo um pouquinho do que eu entendo sobre essa palavra. E é uma palavra muito interessante, é uma história muito bonita que aconteceu. E eu trago o título de Não Faça Aliança com o Seu Inimigo. Eu gosto muito desse título, é um título forte e no final você vai entender o porquê. Então guarde isso na sua cabeça, não faça aliança com o seu inimigo. Não se aliancie ao seu inimigo. Então vamos ler comigo, eu vou estar lendo em Juízes 4. Eu vou ler o versículo todo, o capítulo todo, 4, e vocês acompanhem porque é bem interessante. Juízes 4. Servidão sob Jabim, rei de Canaã. Mas eu vou começar no versículo 4. Débora e Baraque os livram. E Débora, mulher profetisa, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. E habitava debaixo das palmeiras de Débora, entre Ramá e Betel, nas montanhas de Efraim. E os filhos de Israel subiam a ela a juízo. E enviou e chamou a Baraque, filho de Abinoão, de Quedes de Naphtali, e disse-lhe: Porventura o Senhor, Deus de Israel, não deu ordem, dizendo: Vai, e atrai gente ao monte Tabor, e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naphtali e dos filhos de Zebulon, e atrairei a ti para o ribeiro de Quizon, a Sísera, capitão do exército de Jabim, com os seus carros e com a sua multidão, e o darei na tua mão. Então lhe disse Baraque: Se fores comigo, irei, porém se não fores comigo, não irei. E disse ela: Certamente irei contigo, porém não será tua honra pelo caminho que levas, pois a mão de uma mulher o Senhor venderá a Sísera. E Débora se levantou e partiu com Baraque para Quedes. Então Baraque convocou a Zebulon e a Naphtali em Quedes, e subiu com 10.000 homens após si. E Débora subiu com ele. E Éber, queneu, se tinha apartado dos queneus dos filhos de Obabe, sogro de Moisés, e tinha estendido as suas tendas até o carvalho de Zaananim, que está junto a Quedes. E anunciaram a Sísera que Baraque, filho de Abinoão, tinha subido ao monte Tabor. E Sísera convocou todos os seus carros, 900 carros de ferro, e todo o povo que estava com ele, desde Arosete a Goim até o ribeiro de Quizon. Então disse Débora a Baraque: Levanta-te, porque este é o dia em que o Senhor tem dado a Sísera na tua mão. Porventura o Senhor não saiu diante de ti? Baraque, pois, desceu no monte Tabor, e 10.000 homens após ele. E o Senhor derrotou a Sísera e todos os seus carros e todo o seu exército a fio da espada, diante de Baraque, e Sísera desceu do carro e fugiu a pé. E Baraque os seguiu após os carros e após o exército, até Arosete a Goim. E todo o exército de Sísera caiu a fio da espada, até não ficar um só. Porém, Sísera fugiu a pé para a tenda de Jael, mulher de Éber, queneu, porquanto havia paz entre Jabim, rei de Azor, e a casa de Éber, queneu. E Jael saiu ao encontro de Sísera e disse-lhe: Retira-te, senhor meu, retira-te para mim, não temas. Retirou-se para a sua tenda, e ela cobriu-o com uma coberta. Então ele lhe disse: Dá-me, peço-te de beber um pouco de água, porque tenho sede. Então ela subiu um odre de leite e deu-lhe de beber, e o cobriu. E ele lhe disse: Põe-te à porta da tenda, e há de ser que, se alguém vier e te perguntar e disser: Há aqui alguém? Responda tu, então, não. Então Jael, mulher de Éber, tomou uma estaca da tenda e lançou mão de um martelo, e foi-se mansamente a ele, e lhe cravou a estaca na fonte, e a pregou na terra, estando ele, porém, carregado de um profundo sono e já cansado, e assim morreu. E eis que, seguindo Baraque a Sísera, Jael lhe saiu ao encontro e disse-lhe: Vem e mostrar-te-ei o homem que buscas. E veio a ela, e eis que Sísera jazia morto, e a estaca na fonte. Assim
Deus, naquele dia, sujeitou a Jabim, rei de Canaã, diante dos filhos de Israel, e continuou a mão dos filhos de Israel a lutar e a endurecer-se sobre Jabim, rei de Canaã, até que exterminaram a Jabim, rei de Canaã. Amém? Vou deixar a Bíblia aberta. Eu gosto muito dessa história, que ela fala sobre Débora e Baraque. Quem foi Débora e Baraque? Débora e Baraque eram juízes em Israel naquela época. O povo vinha de uma escravidão, onde eles já estavam há 20 anos sendo escravizados pelos cananeus. Nessa época, Canaã era muito rica, muito próspera, e os judeus, eles meio que invejavam os costumes, as tradições dos cananeus, porque eles eram muito pobres, eles eram escravos, e os cananeus cada vez mais se sobressaíam em tudo que faziam, então eles tinham inveja daquele povo, eles queriam ter os mesmos costumes, as mesmas práticas, as mesmas crenças, e aquele povo estava se sujando com os costumes cananeus, o povo judeu. Mas o Senhor permitiu que tudo isso viesse a acontecer porque o povo estava em desobediência. O povo estava fazendo coisas que entristeciam demais ao Senhor. E era um povo que conhecia a sua palavra, era um povo que conhecia o seu poder, era um povo que já tinha experimentado dos milagres e das maravilhas do Senhor. E esse povo escolheu se voltar contra o Senhor e fazer coisas que o Senhor abominava. Então, o Senhor permitiu que aquele povo sofresse, ele permitiu que aquele povo fosse escravizado, para ver se aquele povo acordava e via que só o Senhor é Deus. E nesse momento, Canaã tinha um rei, o rei Jabim. Ele era um homem muito ruim, muito perverso. E ele tinha um líder do seu exército, que era o comandante Sísera. Também era um homem muito ruim, muito cruel, muito maldoso. E naquela época, o exército de Canaã, ele era muito forte. Tanto ele contava com muitos homens, né, muitos soldados, como ele tinha poder de armamento, um poder muito forte, um poder muito grande. As armas eram de ponta, né, para a época. Eles contavam com 900 carros de ferro. E eu costumo dizer, trazendo para os dias de hoje, para que as pessoas entendam, que é como se o exército de Canaã, se fosse no dia de hoje, ele tivesse fuzil, AR-15, pistola, lança-míssil, lança-granada, muitos carros tipo caveirão. Ele era um exército de ponta. Quanto o exército de Israel era um exército muito pobre, tanto em armamento, eles não tinham armas, eles não tinham carros e eles contavam com poucos homens, porque quando o exército de Canaã invadia Israel, eles matavam aqueles homens e eles levavam as crianças, filhos daqueles homens, como escravos para Canaã. Então, à medida que o tempo ia passando, os homens iam sendo mortos e as crianças, os meninos que um dia possivelmente seriam homens para lutar no exército de Israel, eles não estavam mais ali porque eles eram levados cativos para Canaã. Então, o número de homens no exército de Israel era muito pequeno. E quando eles ouviam, lá em Israel, quando eles ouviam o barulho daqueles carros de ferro chegando, a cidade já entrava em desespero, porque as mulheres pensavam: vamos ficar viúvas, porque eles vão matar os nossos homens, vamos ficar sem nossos filhos, porque eles vão levar os nossos filhos cativos, e fora a maldade que faziam também com algumas mulheres. Era um terror que Israel vivia, mas tudo isso com a permissão do Senhor, porque se Israel tivesse escolhido obedecer ao Senhor, obedecer às suas ordens, aos seus mandamentos, não haveria esse sofrimento. Isso foi escolha de Israel. Então, Jabim era o rei de Azor, rei de Canaã, e Sísera era o seu comandante, 2 homens perversos. Débora era juíza, ela julgava a causa das pessoas em Israel, e além de juíza, ela era profetisa.
e Baraque era juiz também em Israel, junto com Débora. E o Senhor já tinha falado que daria a Israel aquela vitória. Já tinha falado que era para Baraque juntar os seus homens e ir para a guerra com Canaã. Mas Baraque temeu, Baraque teve muito medo. Eu consigo entender a visão de Baraque, o medo que ele teve. Por quê? Porque Baraque é um homem, foi um homem, né, de carne e osso, como qualquer um, que sente medo, tem limitações. Mas o interessante dessa história, que é algo assim que me chama muito, muito, muita atenção mesmo, é que Baraque falou para Débora que ele só iria se ela fosse. E nós sabemos que guerra não é lugar de mulher, guerra é lugar de homem. Os homens se preparam para uma guerra, eles se preparam física e psicologicamente. Mulher não vai para a guerra, nós sabemos disso. Então o que me intriga é Baraque ter falado para uma mulher, eu vou, porém só vou se você for comigo. Ele tinha medo e estava colocando a insegurança dele, o medo dele nas mãos de uma mulher. E para ficar mais interessante essa história, Débora, além de ser mulher, ela era uma senhora. Ela só tinha 90 anos. Só tinha 90 anos. Então, como um homem, um líder de um exército, porque Baraque era o líder do exército israelita, ele diz que só vai para a guerra se uma mulher for com ele. E além disso, essa mulher é uma senhora de 90 anos. Mas tem um porquê. Baraque confiava em Débora, porque Débora era mulher profetisa. E profeta de verdade, ele tem consigo a presença do Senhor. Não estou falando de profeta meia boca, de gente que entrega a profecia que é da carne, que é dele mesmo, que é da imaginação dele, que nós sabemos que infelizmente tem muito disso por aí. Eu estou falando de profeta de verdade, profeta do Senhor, ungido, escolhido pelo Senhor. Profeta de verdade tem consigo a presença do Senhor. E Baraque sabia que Débora era profetisa de verdade e que com ela tinha a presença do Senhor. Então ele cria que se ela fosse com ele para aquela batalha, eles venceriam a guerra, porque com ela estaria a presença do Senhor. E ela respondeu, sim, eu vou com você. O Senhor já disse que a vitória é nossa. Porém, não será sua a honra de matar a Sísera. A honra virá pelas mãos de uma mulher. E eles foram para a guerra. Chegando lá no local onde eles estavam, começou a guerra e começou uma chuva muito forte. Do nada começou aquela chuva muito, muito, muito forte. Mas o interessante é que caía até granizo do céu. Mais interessante é que o Senhor, ele sabe de todas as coisas e nós não entendemos quando alguma coisa acontece, algumas coisas acontecem. Nós nos questionamos, por que isso? Por que assim? Por que dessa forma? Mas lá na frente, mais lá adiante, a gente consegue entender o porquê. E eu tenho certeza que aquele povo se perguntou, nossa, por que tanta chuva? Por que granizo uma hora dessa vai nos atrapalhar? Mas foi intencional da parte do Senhor, porque o Senhor não faz nada por acaso, nem nada mais ou menos. Aquela chuva, ela vinha muito forte, mas ela vinha de frente ao exército cananeu. E aquela chuva estava atrapalhando muito aqueles soldados cananeus de lutarem. As pedras de granizos que vinham em cima deles, que batiam no rosto deles, estavam machucando, estavam atrapalhando a eles a lutarem. Então aqueles homens começaram a cair, aqueles homens começaram a perder o equilíbrio, começou a fazer muita lama. Os cavalos e os carros do exército cananeu começou a ficar atolados, os carros viravam. Enquanto isso, os israelitas estavam conseguindo matar os soldados cananeus. E essa chuva muito forte e essas pedras de granizo que caíam do céu, elas caíam de frente aos homens cananeus. Mas ela caía pelas costas do exército israelita. Então aquela chuva e aquelas pedras de granizo, na verdade, não atrapalhou em nada o exército israelita de lutar.
Pelo contrário, ela estava favorecendo, porque eles estavam acostumados com aquele local, com aquele lugar, e a chuva não os atrapalhava de lutar. Não os atrapalhava em momento nenhum de lutar. Mas os soldados cananeus estavam em desvantagem. E os israelitas foram matando um a fio da espada o exército cananeu. Enquanto isso, Baraque está no meio da luta. E Sísera, percebendo que o seu exército estava ficando desfalcado, que todos os homens estavam morrendo, que os seus cavalos estavam ficando atolados, os seus carros estavam ficando atolados, ele decidiu fugir a pé. E aí ele se lembrou de Éber, o queneu. Ele lembrou que Éber tem uma aliança com Canaã. Éber tem uma aliança com o rei Jabim, no entanto, tem uma aliança comigo, porque eu sou do exército de Canaã. Eu vou buscar abrigo na tenda de Éber. E ele fugiu a pé e foi parar na tenda de Éber. Mas chegando lá, Éber não estava em casa. E dizem que Éber naquela época trabalhava com ferro. Entende-se que Éber ele trabalhava na fabricação das armas que o exército cananeu usava contra o exército israelita. Mas ainda assim, Éber decidiu fazer uma aliança com o povo cananeu. Ele pensou em si: se eu tiver uma aliança com o povo cananeu, nada acontece na minha casa. Quando o exército cananeu invadir Israel, a minha casa não vai ser abalada, nada vai acontecer comigo nem com a minha esposa. Mas ele não pensou no conjunto, ele não pensou na sua comunidade, ele não pensou nos seus vizinhos, no seu povo. E assim Sísera chegou na tenda de Éber. Éber não estava e ele foi recebido por Jael, a esposa de Éber. Mas interessante que quem fez aliança com Canaã foi Éber e não a sua esposa Jael. Quem fez aliança com o rei Jabim, um rei sujo, malvado, perverso, foi Éber, não sua esposa Jael. Quem fez aliança com o inimigo foi Éber e não a sua esposa Jael. E naquele momento Jael se depara com aquele homem muito cansado. Ele estava muito cansado fisicamente da guerra. Ele estava muito cansado emocionalmente da guerra. Ele estava vendo os seus homens serem mortos e ele sabia que ele poderia ser o próximo. E ele pediu água. Mas naquela época, água é uma coisa muito rara no deserto. E naquela época, quando se dava água a alguém que chegava na sua tenda, isso significava assim: você é bem-vindo, sinta-se à vontade na minha casa, você é bem-vindo na minha casa tem respeito por você, nós temos uma aliança. Quando se oferecia água a alguém, era isso que significava. E quando aquele homem pediu água, ele pediu também pelo cansaço que ele estava passando. E ela pensou: se eu oferecer água para esse homem, eu vou estar dando certeza a ele que há uma aliança entre o povo dele e a minha casa. Mas na verdade, quem fez uma aliança com o povo dele foi o meu esposo, não eu. E o meu esposo não está em casa. Eu não vou dar água a esse homem, para não enfatizar que existe uma aliança, porque eu não tenho aliança com ele e o povo dele. E aí ela ofereceu leite para ele. E ela, muito estrategista, uma mulher muito inteligente, Jael era uma mulher simples. Ela tinha como ofício, o trabalho dela, a profissão dela, era ser montadora de tendas. Uma coisa muito simples. De repente, nem tão valorizada, mas ela era uma mulher inteligente. Além de inteligente, ela era ousada e ela tinha o Espírito de Deus na vida dela. Ela tinha o temor de Deus na vida dela, ela tinha os princípios de Deus na vida dela. Então ela usou da inteligência que Deus deu a ela e ela ofereceu um leite a Sísera, um leite morno. E aquele leite morno relaxou o corpo físico que estava cansado, a mente que estava cansada, e ele, se sentindo seguro ali, ele se deitou, ela cobriu ele com uma coberta e ele pegou num sono profundo.
Mas da mesma forma que aquela chuva que veio sem explicação e que parecia que seria ruim, e na verdade ela não foi, ela favoreceu o povo israelita, da mesma forma o Senhor enviou um sono profundo a Císera. Ele entrou num sono profundo e Jael viu que ali ela tinha uma oportunidade. Ela pegou a estaca mais forte, a maior estaca da tenda dela, pegou um martelo e cravou na fronte daquele homem, da onde seria inevitável ele escapar. Mas existiam riscos, porque se ele acordasse e visse, ele poderia matar Jael. Ele era um homem, ele era líder de um exército, ele era forte. E Jael era uma simples mulher. Mas Jael viu uma oportunidade única. E por ela ter o Espírito de Deus na vida dela, o Senhor confirmou aquela oportunidade dentro do coração dela. E ele foi com ela. E ela enfiou a estaca na fronte de Císera e matou Císera dentro da tenda dela. Por isso que eu falei, não faça aliança com seu inimigo, porque uma hora ele cobra. Quando Císera se viu desesperado, ele rapidamente se lembrou. Ali existe uma tenda, a tenda de Ébero Queneu. Ele tem uma aliança com o meu povo e agora é hora de eu cobrar. Agora é hora de eu pedir um favor. Nós sempre entramos no território dele, nunca fizemos mal a ele nem à família dele. Agora eu preciso dele. E agora eu vou pedir abrigo na casa dele. O inimigo veio cobrar o que era dele. Por isso, eu repito, não faça aliança com o seu inimigo. Porque ele é o seu inimigo e uma hora ele vai cobrar. Se na tua casa existe alguém que tem aliança com o inimigo, não faça você também. Você não precisa ter uma aliança com o inimigo só porque alguém da tua casa tem. Se o teu marido tem uma aliança com o inimigo, ore por ele, para que o Senhor toque no coração dele e ele desfaça essa aliança enquanto há tempo. Mas não faça você uma aliança com o seu inimigo, porque ele vai te cobrar. Se os teus filhos têm aliança com o inimigo, não faça você também. Se na tua casa alguém usa droga, você não precisa usar. Se na tua casa alguém vende droga, você não precisa vender. Se na tua casa alguém mente, você não precisa mentir. Se na tua casa alguém faz mal para as outras pessoas, alguém faz bruxaria, seja o que for para outras pessoas, você não precisa fazer. Você não precisa se aliançar com o inimigo. Tenha postura diante do teu Deus, porque por pior que seja a situação, ele vai te honrar. De uma forma ou de outra, pode não ser da forma que nós queremos, pode não ser da forma que nós achamos que deve ser, mas uma hora ou outra o Senhor vai nos honrar. Mas o Senhor só honra aquele que honra Ele. O Senhor só tem compromisso com aquele que tem compromisso com Ele também. E ali, quando Baraque chegou à tenda de Jael, ela falou, entra, vou te mostrar o homem que você procura. Ele está aqui. E assim se cumpriu a palavra que o Senhor tinha falado a Débora. Que o povo israelita venceria aquela guerra, como eles venceram. Mas que a honra não seria de Baraque. A honra viria através das mãos de uma mulher. E assim foi. Veio através de Jael. E aquela guerra continuou até que exterminassem também a Jabim, o rei de Canaã. Então, o que o Senhor promete, Ele cumpre. Ele pode te dar uma data e uma hora. Ele vai cumprir, porque Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Mas mesmo que Ele não te dê data e hora, creia, porque se a promessa é do Senhor, em algum momento ela vai se cumprir. O que Deus promete, Ele cumpre. E se porventura não se cumprir, só tem duas opções. Ou a promessa não foi do Senhor, ou você fez algo para que essa promessa não chegasse até você. Porque se foi o Senhor que te prometeu, Ele cumpre. E se você ficar na obediência, Ele cumpre. Amém? Então que a gente possa trazer essa palavra para a nossa vida. Que a gente não venha se aliançar com o nosso inimigo.
que a gente não venha desobedecer ao Senhor, para que a gente não possa padecer os males que possam vir pela nossa desobediência. Que você possa ficar com essa palavra, que você possa ler esse texto, que ele é muito interessante, que você possa meditar nessa palavra e que essa palavra possa ter efeito na sua vida, em nome de Jesus. Agora eu vou te pedir para que você deixe o seu like nesse vídeo, para que você comente, para que você compartilhe com alguém que você acha que precisa ouvir essa palavra e que você se inscreva no meu canal. Eu tava com a pretensão de fazer 2 vídeos por semana, às segundas-feiras, porque é minha folga, fica mais fácil. Essa segunda-feira eu realmente não pude. E hoje eu tive um tempinho extra e tô aqui trazendo esse vídeo pra vocês, porque eu tenho certeza que ele vai falar no coração de alguém. Assim como falou no meu, quando eu li essa palavra, quando eu meditei sobre essa palavra, quando eu estudei sobre essa palavra, que ele venha falar no teu coração e venha surtir efeito na sua vida. Em nome de Jesus. Um beijo no seu coração. Que Deus possa abençoar grandemente a sua vida e a vida da sua família. Um beijo. Até o próximo vídeo.